que a gente venha julgar, né? Mas a gente olha e fala assim, poxa, o papel da família já, aquela família unida, né? Quando a gente tira foto em família, vê toda a família unida e As tal, gerações. as gerações, né? Os avós sentados no meio e os tios, os pais, os netos e tal. E a gente, é bem triste a gente ver isso daí que se desmanchando, né, ao longo do tempo. O valor de ter a família sentada à mesa e os filhos trabalhando trabalhando a instrução que o pai aplicou. Você é dessa geração, não? Sou. É muito complicado porque, assim, a gente vem de uma geração mais antiga, onde você tinha uma educação muito autoritária. Eu falo, você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então, assim, pouco você podia se colocar, pouco você poderia falar e pouco a criança como pessoa era respeitada. E aí a gente vem por um movimento que é a educação respeitosa, né, disciplina positiva e tudo mais, que tem aí muito dos seus pontos legais também. Eu adoro, sou uma adepta, assim, na medida do possível, porque nem tudo é possível da gente aplicar no nosso dia a dia, né, na nossa rotina, mas eu vejo, né, e aí eu sinto, e aí é um achismo meu diante das coisas que eu tenho contato, de que as pessoas se perderam de uma geração que nada podia e de uma que tudo pode. E aí a gente entra num negócio muito permissivo, de os filhos poderem fazer tudo que eles querem. Só que a gente eliminou totalmente os limites da educação autoritária. É como se fosse, assim, um caminho do meio. Sim. Você tem os limites, mas você tem o respeito. E as pessoas se perdem nesse lugar indo pra permissividade. E aí a permissividade, você não tem regras, você não tem limites, a criança pode tudo que ela quiser. Enviar nudes pelo celular. Exatamente, ela vai fazer o que ela quer, ela não vai ter ali uma pessoa controlando isso, porque a criança pode tudo, ela precisa se desenvolver no seu integral. Concordo totalmente. Mas o limite, ele é estruturante. Criança precisa de limite. Ele vive numa sociedade onde existem limites. Dentro da sala de aula, ele tem as regras e os limites, os quais ele precisa seguir. E aí, muitas vezes, a gente vê que em uma família que tem uma educação permissiva, essa criança tem muita dificuldade em se adequar em um lugar onde tem regras para serem seguidas. É aí onde entram os embates. Então, eu acho que muitas coisas precisavam realmente mudar do que era antes. Mas as pessoas se perderam muito no seu caminho, porque cada um interpreta do jeito que quer. É verdade. E aí, você tem também pais muito traumatizados de educação muito autoritárias. E que querem para os seus filhos um caminho totalmente diferente do que o que eles tiveram. Você tem muitos adultos feridos. E quando eles têm filhos, eles querem fazer diferente. Só que aí o diferente, muitas vezes, cai nessa linha do não. Eu vou fazer tudo o que eu posso. E tem que fazer mesmo. Mas o limite, a regra, também é uma coisa que a gente tem que colocar pra eles. Porque senão fica assim, eu tudo posso, eu posso o que eu quiser. Não, você não pode o que você quiser. Você vive numa sociedade onde existem regras, onde existem limites. Você tem que seguir isso. Mas onde que ele vai aprender isso? A base é em casa. E se é uma família que não tá estabelecendo regras e limites claros, e aí entra a parte dos pais saberem conversar, de terem os limites e as regras estabelecidas pelos dois, e que seja claro para a família inteira. E o que vale para um tem que valer para todo mundo, não é só pro filho, não. Tem que valer pro pai, tem que valer pra mãe. Como sentar à mesa. Porque aí você vai falar assim, não, filho, a gente vai comer todo mundo junto. Nada de celular. Tá bom, mas eu tô aqui, ó, respondendo mensagens do trabalho. Ou tô conversando com as amigas sobre X coisa. Ele não pode, eu posso? Vale pra todos, né? A regra tem que ser pra todo mundo, os limites também. E como que você lida com essa situação dos pais? Porque é um processo, né, de dominó. Que vem de você, passa para os pais para os filhos e assim vai adiante.
Como que você lida com essa situação para poder colocar na cabeça dos pais? Então, os pais que me procuram, eles já estão Eles já abertos estão a abertos. receberem as orientações. Então, geralmente, eles aplicam e eles veem as mudanças no comportamento, no ambiente familiar. Então, os pais que me procuram são os pais que estão abertos a isso. Às Seria bom. vezes, você... Seria então, bom se todos nesse procurassem. sentido, é um caminho mais fácil, vamos Fácil, dizer assim. sim. E eu imagino, assim, a gente poderia pegar a condição da saúde pública, por exemplo, né? Você tem uma mãe aí com 3 filhos, o outro que tá na barriga, aí você vai chegar e vai passar no pediatra, e aí ele vai falar, ó, você precisa de encaminhamento, você precisa procurar um psicólogo pro fulaninho aí. Por isso, isso e isso. Essa mulher vai procurar? Não vai, Não gente, vai. porque ela não tem condição, ela não tem rede É. de apoio, ela não tem estrutura, ela não tem condição financeira, ela não tem Sim. um mínimo de um suporte. Então vai ser muito mais difícil essa pessoa que acha que não tem necessidade nenhuma, ainda que esteja evidente ali, ou pensando no trabalho que isso vai dar. A pessoa que realmente precisa, às vezes, não vai procurar ou não vai ter acesso àquilo. Então, pra mim, chegam os pais que estão dispostos. E são os pais que aplicam as coisas que a gente tá conversando. São os pais que trabalham junto, que querem realmente Que querem. mudar. Olha, isso não tá dando certo, a gente não sabe mais o que fazer, a gente quer uma orientação. Mas numa condição, né, os pais que eu recebo estão em uma condição diferente da maior parte da população. Com certeza. Com certeza. Onde você tem aí pessoas, às vezes até os próprios pais, assim, negligenciados até em sua saúde, não tem condição. Sim. O cara tá pensando assim, no que ele vai ter que trabalhar pra ter o que comer amanhã. Sim. Você acha que ele vai procurar um psicólogo pra ver como que educa o filho? Não é... A rua educa, a vida educa, a gente vai dando um jeito. Gente, Porque o cara tá exatamente. preocupado com o que ele vai comer amanhã. Então, assim, são inúmeras coisas que nós poderíamos pontuar aqui. Então é difícil dizer, né, se esses pais geralmente não chegam. Eu tenho, ó, tem tantos pais listados na minha cabeça. Nossa. Mas se você não acha que... se você não admite um erro ou uma dificuldade sua, você vai procurar ajuda pra ela? Não tem como. Não. Então, o primeiro passo é reconhecer. Tem tudo a ver, né? Tem. Pra tudo é reconhecer, não A gente adianta. tem que reconhecer. Se eu acho que eu tô certa, que eu não tô errada, eu vou procurar ajuda pra quê? Não faz nem sentido. Porque não vai funcionar. A terapia, você precisa de que as pessoas estejam afim. Quando os pais procuram, às vezes, para as crianças de 12 e mais, até os 17, eu pergunto, eles querem? Tá afim? Sabe o que é o processo? Porque senão não vai funcionar. Não sou só eu. E não vai ser só os pais, que às vezes os pais querem, mas aquele pré-adolescente e aquele adolescente, não. Vai funcionar? Não. Porque eu vou falar, ele não vai pegar nada, ele vai sair dali e ele não vai ligar pra nada do que eu falei. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!